Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio falando. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de um minutinho da sua atenção para três avisos ou três pedidos. Em primeiro lugar, fora Temer. Em segundo lugar, um pedido de desculpas pela nossa ausência na semana passada, mas enfim, acho que vocês entendem que por motivos de carnaval a gente não gravou ainda sem nome na semana passada. Durante este episódio você vai escutar um pouco sobre isso também. E a última coisa, e mais importante, é um pedido de desculpas pela qualidade do áudio. Por motivos de lapso mental do Caio, este que vos fala, a minha qualidade do áudio, né, a qualidade da minha trilha nesse episódio ficou muito ruim. Então eu conto com a sua paciência na hora da audição e, apesar disso tudo, o episódio foi muito bacana porque vocês vão ver, tem um evento muito interessante acontecendo e o Cabeça está participando dele e começa a falar desse evento hoje. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, desculpem pela qualidade do áudio e pela ausência na semana passada e o costumeiro fora Temer. Um abraço e excelente episódio. Olá! Hoje é dia 6 de março de 2017 e você está ouvindo a 126ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, a cidade que só ameaça e não chove, eu sou o Caio César. E daqui de Austin, nos Estados Unidos, eu sou o Felipe Mengen. E aí, Caio, beleza? Why, how you doing, Felipe? I'm doing fantastic, thank you very much, Caio. Order me some ribs, ok? Que bacana, cara. Tá aí na terra do chugato americano, estadunidense. Exatamente. Tô aqui comendo vários churrasquinhos de gato. É. E vamos ver se é tão gostoso feito aqueles que a gente come na porta do Mineirão. É isso aí. Tem fogo de chão aí em Austin? Tem, cara. Inclusive, muito pertinho aqui do centro de convenções, tem uma fogo de chão que hoje estava oferecendo um menu de almoço executivo por 15 doletas. Olha, eu acho que vale, hein, cara. Mas a minha pergunta é por que sair do Brasil para comer o churrasco brasileiro, não é verdade? A história aí é sair do Brasil para comer por 15 dólares. É, isso aí. Mas aqui a gente arruma boas opções por preços mais competitivos. Ah, maravilha, cabeça. Aqui uma curiosidade, antes que você até esclareça o que você está fazendo aí na terra de Donaldo Trump, você por acaso teve que dar o seu password dos seus dispositivos na hora que você foi fazer o controle da imigração? Cara, eu tenho uma sugestão. A gente faz as formalidades do episódio, entra nas frivolidades e eu conto um pouquinho do meu processo de entrada neste país. Em primeiro lugar, um agradecimento a todos aqueles que nos apoiam no Patreon. Muito bacana, obrigado pela sua ajuda. Em breve teremos verba para trilha sonora nova e será uma maravilha. Então você que apoia o Ainda Sem Nome, nosso mais fiel e honesto agradecimento. E você que ainda não apoia, faça isso. Vá lá no patreon.com/ainda sem nome e veja quais são as nossas metas, quais são as nossas regalias para os mecenas e, enfim, faça parte. Abra a sua carteira, a sua continha do PayPal e deposite uma graninha pra gente lá, quanto você achar que a gente merece. É isso aí, cabeça. É isso aí. Você também pode acompanhar todos os episódios no aindasemno.me, a casa do Ainda Sem Nome, e lá você tem o link para todos os feeds, redes sociais, e a gente pede encarecidamente, se você ouve esse podcast no iTunes, por exemplo, que você deixe sua recomendação, seus joinhas lá, e faça um comentário para que mais pessoas conheçam o Ainda Sem Nome. Isso aí, cabeça. Agora a gente pode entrar na pergunta dentro do nosso quadro predileto do Ainda Sem Nome, que são as frivolidades da semana. As frivolidades da semana. Muito bem, Caio. Agora que estamos na sessão de direito desta pergunta que você fez, vou fazer um pequeno preâmbulo dizendo que ano passado, quando estava vindo para esta mesma cidade, eu tive que ir para a chamada inspeção secundária na imigração do aeroporto de Atlanta. Você foi randomicamente selecionado? Randomicamente selecionado. Randomicamente, né? Uhum.
Mas o cara, quando eu fiz lá o processo, o cara me fez algumas perguntas, não ficou satisfeito e me mandou para a inspeção secundária, na qual me fizeram as mesmas perguntas e em determinado momento perguntaram assim: você já esteve em Foz do Iguaçu? Falei, não. Já esteve na Cidade do Leste? Falei, não. Buenos Aires? Falei, Buenos Aires já estive uma vez. Muito bem. Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Síria, Líbia? Eu falei, não, nunca, jamais. E aí ele perguntou de onde era meu sobrenome, eu disse que era libanês. E que ele falou, você já esteve no Líbano? Eu falei, não. Tem vontade? Eu falei, tenho, mas não agora que o país está perigoso. E aí ele me deu o visto, eu entrei para Austin de novo. Esse ano eu estava especialmente com medo disso acontecer, porque é um saco, enfim, né? Você não quer fazer nada disso. Eu estava ciente de que várias pessoas estão tendo que dar os números, os seus dados de telefone, essas coisas todas. Mas enfim, cheguei lá, fiz o processo inteiro, tudo que o cara me pediu foi o meu cartão de visitas. Aí eu falei, beleza, né? Então não precisei de dar meu telefone, não precisei imprimir tudo, não precisei de mostrar nada, ele só pediu um glorioso cartão de visitas que eu mostrei, ele ficou muito satisfeito e eu entrei para os Estados Unidos este ano. Que bacana, isso você nem foi para a inspeção secundária também? Não, esse ano não, esse ano foi bem tranquilo, o que me deu muito tempo para poder comer, fazer, me inteirar das notícias enquanto eu esperava o meu voo de Atlanta para Austin. Bacana. Então, e aí o que eu vim fazer em Austin, é isso? Esta é uma pergunta que se desdobra da inicial, né? Já que Exatamente. você deu as boas-vindas aos nossos ouvintes aí, já diretamente da terra do gado aí, né? Diga-nos o que você está fazendo aí, cara. Eu estou para o South by Southwest, vim para o South by Southwest Education, que acontece hoje, foi o primeiro dia, e fico para o Interactive, que acaba na quarta-feira que vem. Isso aí, o Cabeça está... Na terça-feira que vem. Está cobrindo esse evento por sua empresa, né, Cabeça? 42 isso, formas. Isso. A gente veio... O tweet de hoje foi bem instrucional, né? Eu já vi lá o jeito correto de usar o crachá. O seu crachá. Isso é uma coisa interessantíssima, vai estar a gente vai pôr nas notas desse episódio. Quando você faz seu credenciamento aqui, eles mostram com o manequim qual o jeito certo de você segurar o crachá, que é, na verdade, no seu pescoço. Não nenhuma outra forma de segurar o crachá, como uma bolsa pendurada na sua mochila e preso na sua camiseta, é válida. O que vale é você simplesmente segurar o crachá como ele deve ser segurado no seu pescoço. Afinal de contas, esse é um evento que tem um dos objetivos é você encontrar pessoas e aprender coisas, né? É isso aí. Você não vai encontrar direito a pessoa se a identificação dela estiver no bolso, né? E é uma coisa engraçada que essa questão de networking, assim, que a gente acha que é meio forçada, né, em alguns pontos, aqui é muito natural. Então, ontem a gente estava numa rodinha, eles fazem um evento para quem chegou antes. E aí estava tomando a cerveja aqui, o Marcos, meu sócio, veio, Bruno Milagres, que já participou do Ainda Sem Nome algumas vezes, está aqui também. Então está conhecido, figurinhas carimbadas aí. Walter Romano está chegando amanhã. Olha aí. Então, tá vendo? Então temos várias pessoas que estão participando. E a gente tomando a cerveja, quando chegou um cara assim, falou assim, vocês estão falando português? Quero conversar com vocês. E entrou na conversa em inglês, mas assim, o esquema é você realmente conhecer pessoas e ver coisas. Sim, mas que bacana. E o que você já viu aí nesses 2 primeiros dias de South by Southwest, cara? Caio, ontem, na verdade, foi só esse encontro preliminar, né? Não dá para ver muita coisa. Hoje, porque não tem evento, né? O evento começou hoje mesmo e logo de manhã foi meio 2 socos na cara, assim, porque abriu com um cara chamado Christopher Herbdin, que é um professor de Colômbia, que ele fala sobre como o sistema... É uma discussão sobre a inclusão e a diversidade no ensino público. Como o sistema ele é muito cruel com quem pensa diferente, como que impõe uma cultura que não é a das pessoas. E ele fala aqui dos negros e dos pardos nos Estados Unidos. E aí, num ponto onde a gente já pontuou isso algumas vezes, você como professor deve se questionar por várias vezes, como que às vezes
o sistema que a gente tem, ele não é adequado para todo mundo no seguinte sentido. Se você não se interessa por aquela determinada matéria e você não presta atenção na aula, você é punido. A escola não tenta entender por que você não está gostando daquilo, entendeu? Uhum. E quando você não encontra o seu espaço ali, você vai tentar achar um outro espaço para demonstrar sua inteligência. Então, o que ele fala é o seguinte: presta atenção nas letras de hip hop e como que os artistas são altamente marginalizados porque não é uma cultura reconhecida. Uhum. E aí você vê como que os artistas de hip hop trabalham a língua de uma maneira que pouquíssimas pessoas conseguem. Certamente. Eu vi outro dia que a riqueza de vocabulário de um determinado rapper era, em termos de quantidade de vocábulos distintos, maior do que autores clássicos. Cara. Um negócio, Isso. E fala de uma realidade que às vezes não é a realidade dos educadores, que a maioria dos educadores, aqui nos Estados Unidos parece muito claro, e no Brasil deve ser uma realidade similar, a maioria das pessoas que fazem a política, elas são brancas, elas não entendem a cultura urbana, elas não entendem as minorias, elas não entendem o que é marginalizado. Então tenta socar a cultura que não é a desse grupo. Sim. E aí você cria isso. Então isso foi logo de cara, tipo, toma aí, ó, já de começo. E isso tem uma origem bem antiga, né, cara? As escolas, do jeito que a gente as conhece, do jeito que a gente provavelmente estudou, elas são originadas lá da Revolução Industrial e não só, isso o Manuel Castells fala muito bem, né? Não são só instrumentos de formação para a execução de algum ofício ou de alguma tarefa específica, conhecimento técnico. Escolas são instrumentos de imposição de culturas e de formas de pensar. Então Totalmente. é um negócio complicadíssimo, cara. Exatamente isso que ele pontua. E aí, em outro ponto, ele fala sobre por que as escolas, às vezes, elas ainda formam e os pais ainda se preocupam em formar as crianças para empregos que talvez não vão existir, entendeu? O que você, como pai, deve ser uma preocupação, porque é bem possível que seus filhos, quando começarem a trabalhar, estarão trabalhando em empregos que não existem hoje. Sim. E não adianta você querer, é melhor você preparar os alunos, as crianças, para esse futuro novo do que você querer que eles cumpram requisitos que foram úteis para a gente. Assim, eu falo assim, cara, entre eu e você, e a gente tem alguns anos de diferença, foi mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Mas se pegar dos meus 5, para quem tem 30 hoje, 20 e tantos, 30 hoje, que são mais ou menos 5 anos, já é totalmente diferente. Você já é um balzaquiano, cabeça? Eu tenho 34, já estou no meio do caminho. Já. Então, então, cabeça, nossa diferença não é tão grande. A galera que. Você é da galera que ainda pegou um contexto que se conectava à internet, né? Você se conectou à internet. Sim, galera... eu tive um dia que teve um dia que eu comecei a ter internet em casa. Pois a galera de hoje que está entrando nas universidades, a galera que está chegando em sala de aula para ter aula, não é a galera que um dia viveu um mundo em que não existia internet. É a galera que nasceu em 94, 95. Essa galera, 96, 97, por aí, né? É a galera que já foi alfabetizada num contexto de banda larga, inclusive. E aí, cara, já é outra realidade, o perfil do aluno, as suas demandas, e lógico, essa mudança que teve nos últimos 10, 12 anos, né, dos smartphones, etc., e do jeito que a gente se relaciona com a internet, isso para nós já trouxe um monte de diferenças, um monte de coisas novas, empregos novos, relações de trabalho novas, e o sistema educacional não se atentou para isso, né? As mudanças elas não chegam ali, e isso me dá medo, cara. E me dá medo, mais do que amedronta a Regina Duarte, me dá medo porque, ao mesmo tempo em que é muito claro para mim que as coisas não vão ser iguais para os meus filhos, em termos de formação e da necessidade e do modelo, há um contexto todo no entorno que me obriga a considerar que não deve continuar. Então é uma coisa... não está sendo fácil, como diria Kátia Sega, não está sendo fácil, cabeça. Não está. E aí você pensa o seguinte, porque
O Marcos estava vendo uma discussão hoje aqui que ele falou que já tem alunos, já tem crianças que, por exemplo, como viram os pais passar pela crise, eles já consideram a escolha de uma universidade ser melhor você. Todas as escolhas de futuro dessas crianças e jovens, elas estão muito mais elas estão participando mais do contexto. Aham. Então, assim, tem casos hoje de jovens que falam assim, não, em vez dessa universidade, eu vou para essa universidade. Uhum. Ou então, assim, não vou fazer. Na época que todo mundo tem que ter uma startup, o cara prefere ter um emprego, porque é mais seguro do que você abrir o seu próprio negócio. Uhum. Então você tem todas essas. E ainda tem um outro negócio para dar uma bagunçada nessa discussão toda, que é o seguinte: tem muita, pelo menos aqui, mais de uma vez, eu vi em mais de uma palestra, a gente fala assim: eu fui o primeiro da minha família a ir para a universidade. Ou meus pais foram os primeiros da minha família. E a gente viu isso muito no Brasil até 2000, não sendo partidário, mas já sendo, a gente viu que até 2003 no Brasil isso era muito comum, assim, né? Uhum. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Pra gente isso era normal, Sim. assim, era um passo normal. Agora, a gente está vendo agora no Brasil várias pessoas que são os primeiros da família a irem para a universidade. Sim. Então, assim, essa discussão também aqui no South by Southwest nos Estados Unidos está sendo tá muito em pauta. E essa possibilidade de outras escolhas, né, cara? De outras alternativas, de outras vias. Isso é a educação, a formação passando por outros caminhos que não o da formalidade de um diploma. É isso. Mesmo porque os diplomas que estão sendo oferecidos, eles, voltamos ao começo, né, eles não são compatíveis com os títulos de trabalho ou de emprego que estão sendo ofertados. E aí tem uma outra, e aí tem uma discussão interessante dessa primeira palestra do Christopher Erdbing, esqueci o sobrenome dele, que ele fala que as pessoas acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Uhum. Quando, na verdade, você soca a tecnologia na sala de aula, os alunos não respondem porque a pedagogia está errada, Uhum. e aí falam que a culpa é dos alunos, e não do meio, entendeu? É. Então, assim, é muito... a discussão da educação, ela é muito mais complexa e envolve muito mais coisa do que a gente imagina, e não é só pôr dinheiro na educação. Tipo, vamos Não. colocar, tudo se resolve. Não é só por dinheiro, não é só por tecnologia também. Ele tem que mudar o jeito de trabalhar o processo de aprendizagem. Não que o processo Isso. de aprendizagem ele tem que ficar mais fácil, porque aprender é um processo de esforço, né? E eu acho que é justamente isso que tem que ser trabalhado, né? O fato de que há uma demanda de um esforço cognitivo brutal para você aprender. E quando você apenas joga a tecnologia, o que acontece? Você diminui o esforço cognitivo necessário para o cara aprender uma coisa. Se você vai ficar só usando de vídeo, por exemplo, para uma aula, você vai começar a cair no dilema do roteirista de televisão, que tem que criar um roteiro espetacular para manter o aluno atento durante a sua aula. E a onda não é necessariamente essa, né? O esforço cognitivo é o de você se engajar com o assunto que você está estudando, investigar e experimentar. E isso não é o que a gente está acostumado a ver, não é o que a gente aprende a fazer quando a gente está estudando. Então é muito complicado. E sem mudar o jogo no meio do caminho, cabeça, é difícil. Porque eu tento fazer isso com os meus alunos, de pedir a eles que adotem um papel de maior protagonismo no processo, né? De que às vezes até eles conduzam a aula a partir da sua leitura do texto, ou a partir da sua leitura do que quer que seja o material básico que foi dado. E isso é difícil pra caramba, porque quando o cara chega na disciplina que eu leciono, o cara já teve 3 anos de universidade e outros 15 anos, ou quase isso, de ensino médio, ensino fundamental, ensino básico. Então ele não tem o costume de assumir o protagonismo. E aí, qual que é a solução? Então você inverter a lógica desde o primeiro momento da educação da criança. Só que aí, quem que está a fim de apostar?
é difícil, né, você encontrar alguém que esteja a fim de apostar nessa inversão, porque é justamente o que é muito diferente daquilo que foi feito, já vem sendo feito há mais de 200 anos, 300 anos. Então é Completamente. complexo e muito desafiador. Então, repetindo, Kátia Cega, não está sendo fácil. Não é fácil, é isso. E aí, por outro lado, eu vi uma discussão também que o tema da conferência é sobre educação, lógico, mas assim, uma palestra que eu vi aqui um menino que fez um discurso para a escola de educação da Harvard, escola de formandos, ele foi o orador da turma. E ele, ao invés de fazer um discurso de orador, ele fez um poema e cantou como se fosse um hip hop, ou no dia e foi um sucesso viral, etc e tal. Então foi esse menino junto com o cara de comunicação e marketing de Harvard, da escola de educação. E ele falando o seguinte, como que o processo de escolher este cara envolveu também a parte de comunicação e marketing, porque eles sabiam do risco que era fazer um negócio não tradicional para uma escola que é tradicional. E só que eles falavam assim, a gente já tinha um público, a gente construiu um público nas redes sociais, a gente construiu uma audiência, a gente dialogava com essa audiência. Resolvemos arriscar. E o outro ponto foi, em vez de colocar toda a cerimônia de graduação às 2 horas, eles fragmentaram por pedaços e naturalmente o pedaço desse poema ele foi o mais compartilhado. Foram 32 milhões de visualizações do vídeo no Facebook, centenas de milhares no YouTube e tudo mais. E um ponto que eu achei interessante foi o seguinte, o medo era como a gente vai aceitar ou não vai aceitar os comentários no YouTube. E resolveram aceitar para poder ter uma discussão, sabe assim, para manter a discussão, porque eles sabiam que as pessoas iam reclamar dos comentários, isso é fato. Mas tinha que abrir isso para discussão, então foi um aprendizado importante, assim, você tem que ouvir os críticos em vários momentos. Não alimentar o troll, mas saber que ter um diálogo com as pessoas que estão ali com a sua audiência. É isso aí, cabeça. O diálogo é a base da comunicação nesse contexto do digital, né, cara? Se a gente não se abrir para o diálogo, ele ferrou. A gente vai estar repetindo o modelo da comunicação de massa. Exato. Então foi bem bacana nesse ponto também, essa outra palestra. Muito legal, cara. Então, assim, já no primeiro dia, muita coisa interessante. Ainda temos aí mais 7 ou 8 dias de cabeça em Austin. Né? É isso. Muito por vir, hein, cabeça? Muito por vir. Vai ser bacana. Vai ser muito bacana e acho que a edição da semana que vem, que já vai ter um Interactive rolando e tal, já vai ter mais material pra gente discutir. Eu pretendo produzir alguma coisa pra gente pôr aqui no podcast. Maravilha, e eu tenho certeza que esta edição da semana que vem, junto com essa de hoje que a gente já está conversando sobre o Southwest, compensem o fato de que na semana passada, caro ouvinte, se você está distraído aí, talvez você está ainda se recuperando da ressaca carnavalesca, nós não tivemos a tão falada edição Live from Bloquinho, né, cabeça? Não teve. Não teve, e isso porque o bloquinho do Leroy Merlin, ele imperou aqui. Entrei dentro de casa e só saí quando o bloquinho passou aqui na porta da minha casa. Esse foi o momento Muito que bem. eu saí da clausura. Muito bem. Porque você sabe que o Carnaval de Belo Horizonte ele tá em processo de mutação, né? Por quê, Caio? Até hoje, se você vai a um ponto de ônibus com uma camiseta colorida e encontra mais 3 pessoas, formou um bloquinho, cara. Formou um bloco. Exatamente. E a galera já fecha a rua, e é isso aí, tá tendo bloco até hoje. Exatamente. Acho a festa linda, acho que é tudo bacana, todos temos que festejar, mas há uma suspeita de que é um reflexo da desilusão geral da população, né? Então a galera quer festejar mesmo porque viver o resto da realidade tá difícil, né? Haja visto que a palavra folia é loucura em italiano, né? Então a galera quer a folia porque a realidade tá difícil de engolir. A realidade ela não tá só dura aí não, viu? Ontem eu tava chegando, a gente chegou no hostel, e aí uma menina no nosso quarto e tal, ela falou assim, de onde vocês são? A gente falou do Brasil. Ela, eu tenho lido algumas coisas do Brasil, mas não sei direito o que é. Tentando meio não entrar no assunto. E
aí eu falei assim, aí a gente falou assim, não, o que que é? Eu falei assim, alguma coisa de política, mas se vocês não quiserem discutir isso, tá tudo certo, viu, gente? Aí eu falei, não, vamos discutir, não tem problema nenhum. Ela assim, não, porque você sabe que a gente tá com o Trump, então tá meio difícil discutir, encarar a realidade. Eu falei, mas no Brasil também e tal. E aí eu achei interessante porque ela queria saber a opinião sobre todo o processo que aconteceu no Brasil de Lava Jato, impeachment e o negócio todo. Numa visão interessante, assim, de querer entender a realidade. Mas uma coisa que eu pontuei foi, olha, igual nos Estados Unidos, o país estava muito dividido, ou estava, né? Então, assim, o que eu vou te falar é a minha visão dos fatos. Se você talvez perguntar para outro brasileiro, tem grande chance de dizer que a Dilma é corrupta mesmo, o negócio todo. Então a gente foi explicando as coisas todas para ela, mais do que falando de fake news, ou de entendendo que toda história tem mais de um lado. O único ponto que eu falei, olha, o que eu acho que agora muita gente que apoiou o impeachment está entendendo que foi usado como massa de manobra. E, enfim, mas até ela estava com medo de discutir sobre a situação política por causa dela, que ela falou assim, eu vou ter que falar do Trump. E aí a gente falando que no Brasil o voto é obrigatório para quem está entre 18 e 70 anos, ela falou, mas seria muito bom se acontecesse nos Estados Unidos, né? Eu falei, é um jeito de você participar e é tão diferente assim, você ter que falar de um processo político e um processo eleitoral, porque a realidade é muito diferente nesse ponto. Ela falou, como é que é no seu estado votar? Eu falei, não, no meu estado, ou em qualquer estado do Brasil, é simples. Você tem uma urna eletrônica que você digita o número do candidato, confirma e você resolve o negócio. Ela, não, porque aqui, eu falei, eu sei, aqui nos Estados Unidos você tem 159 mil formas diferentes de votar, e é tudo mais complexo, etc e tal. Então foi interessante essa discussão fora de contexto, assim, fora de evento, para falar sobre política. Pois é, não está sendo fácil para ninguém, né, cara? Não está sendo fácil para ninguém. Inclusive, Cabeça, eu estou querendo propor uma coisa bastante ousada aqui, já que a gente está se alongando ao ponto do Skype começar a nos boicotar. Eu vou deixar uma coisa aqui no ar. Nós temos uma série de links que a gente está desde a última edição que a gente fez, a 124ª, que foi até antes do Lito, né? Com algumas recomendações para serem comentadas. Faremos isso apenas na newsletter que será enviada aos nossos mecenas. Então esses links que estão aqui para serem comentados, já que a nossa edição não está sendo fácil, Austin parte 1 está se delongando nesse sentido, vamos deixar esses links e os devidos comentários para os nossos mecenas, que receberão um conteúdo rico e ilustrado na newsletter que nós vamos enviar para eles. E continuemos com essas discussões acerca das mudanças culturais e etc. aí na nossa querida cidade de Austin, capital do estado da Estrela Solitária. É isso aí. É a capital mesmo, né, Cabeça? É a capital, inclusive. Então não é a maior cidade. Os conhecimentos geográficos ainda valem alguma coisa. Não é a maior cidade. Tem mas é a capital. É a capital. Cabeça, já que você vai ficar aí um tempão, cara, recomendaria aí dentro do setor de frivolidades você testar um pouco a sua paciência e tentar encontrar o pessoal do No Agenda que está aí. Né? Ele é residente na cidade de Austin, no Texas. Digo porque, se você tiver paciência, porque acho que vai ser um pouco difícil você conversar sobre política com ele, sabe? Não sei. Então tente achar aí o Adam Curry, que é um dos responsáveis pelo No Agenda, e ele, até onde eu sei, ele mora em Austin e provavelmente deve estar falando que a cidade agora está cheia de turistas. Eu vou tentar achar pra gente fazer essa discussão aí. Mas também tem muito para falar. Acho que na semana que vem eu vou ter mais para falar também sobre todos os churrascos que eu comi, todos os mexicanos e as cervejas que provei.
Farei um guia Faça um turístico de guia, álcool. faz o seguinte, cabeça, faça mudanças de status no seu WhatsApp, providencie snaps, você e o padre, Isso. e faça também um roteiro de piritas no Untapped. Farei isso, pronto. Tentarei fazer Catalogue o meu melhor. as suas biritas aí, né? Se você tiver oportunidade, beba a cerveja que o nosso amigo host do This American Life fala com sua língua presa em todos os episódios. Né? Lagunitas. Lagunitas, o Brewery. Tente chamar a cerveja que tenta colocar o pub back to public radio. Entendedores entenderão. Eu farei isso, Caio. Eu achei importante a gente falar um pouco hoje também para não perder o ritmo, né? Já que a gente não conseguiu fazer a edição de semana passada, essa aqui está sendo mais expressa, mas é porque tem muita coisa para ser vista e discutida na semana que vem também. Exato. E se você estiver escutando essa edição na terça, dia 7 de março, corre lá na fanpage da 42 Formas que você vai ver o vídeo que foi gravado hoje ao vivo, não é isso? É isso, a gente vai fazer logo mais um live no Facebook para falar um pouquinho do que a gente viu hoje. Vamos ver o que dá. Isso aí, vai lá e assiste esse vídeo que eu já estou falando dele no passado, mas é porque eu estou no futuro. Estamos todos. Nossa, isso aí. É isso aí. Muito bem, tá? Tipo, a gente tá falando do futuro a gente tá falando do passado falando do futuro, ou vice-versa. É isso aí. Eu já fiquei confuso e acho que o nosso amigo Skype está ficando também, cabeça. Melhor a gente ficar tá difícil. Não sem agradecer mais uma vez os nossos mecenas, obrigado. Vocês receberão a newsletter essa próxima edição da newsletter para os mecenas com esses comentários dos links que estão aqui, enviados pelo Roveda, enviados por outros colegas e também descobertos por mim e pelo Cabeça. Vai receber aí, se você é um mecenas, você vai receber como se fosse uma edição impressa do nosso amigo Ainda Sem Nome na sua caixa de mensagens. E se você quer fazer parte desse seleto grupo de mecenas, e que se tudo der certo não vai ser um seleto grupo, né? Acesse lá no patreon.com/ainda sem nome e abra a sua carteira, abra o seu coração também no ainda sem nome.me e no iTunes, Stitcher e onde quer que você acesse o seu podcast, que você abra o seu coração e faça um review maroto e um RT bacana quando você visualizar este episódio populando na sua timeline do Twitter. Ajude a espalhar a palavra do Ainda Sem Nome, Caio. Faça isso. Então, meu caro Cabeça, desejo a você uma excelente semana de evento, que você aproveite bastante. Vamos tentar descobrir se o Fogo de Chão vai ser uma boa opção ou não, mas tenho certeza que vai ter muitos food trucks aí para você também se deliciar no Tex-Mex aí. É isso aí, farei o possível para voltar e ter que trabalhar em triplo no CrossFit quando voltar. Pois é, Cabeça, não aceite voltar com quilos a menos, apenas com quilos a menos. Farei isso, Caio. Beleza, cara. Excelente evento para você e a gente se fala na semana que vem quando você estiver onde? Você vai estar no aeroporto de Atlanta na semana que vem? Não, vou estar aqui ainda. Vai estar em Nova? Então tá bom. Isso. Beleza? Então, mas beleza. Na outra eu estarei em São Paulo. Ótimo. Então vamos combinar que vamos tentar ter convidados, hein, Cabeça? É isso aí. Farei o possível aqui. Então tá joia, cara. Um excelente evento, uma boa semana e boa semana para todos vocês, queridos ouvintes. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Um abraço. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.